Você sabia que também existem húngaros no Egito? Bem, mais ou menos. Esta é a história dos húngaros esquecidos do Nilo. Entre os grupos diaspóricos menos conhecidos da história está uma comunidade curiosa e enigmática, conhecida como os Magyarebes, um termo que mistura Magyar, a autodesignação dos húngaros, com o árabe, referindo-se à assimilação cultural deles no mundo árabe. Eles vivem ao longo do Nilo, no que hoje é o sul do Egito e o norte do Sudão. Esse grupo afirma descender de soldados húngaros que se estabeleceram primeiro na Núbia há séculos. Embora sejam poucos em número e em grande parte assimilados pelas populações muçulmanas locais, os Magyarebes são um testemunho fascinante dos surpreendentes caminhos migratórios da história. Neste vídeo, vamos explorar as origens dos Magyarebes, as circunstâncias históricas que os levaram à África, como foi sua jornada e seu processo de fixação e sua duradoura marca cultural. Os húngaros, ou os magiares originais, também não são nativos da Hungria. Eles migraram do leste, das estepes asiáticas, vindos de Magna Hungária, no que hoje é a Rússia. E enquanto alguns se estabeleceram no que hoje é a Hungria, muitos continuaram viajando e se estabelecendo em outros lugares. Os Magyarabe atribuem especificamente sua ascendência a soldados e viajantes húngaros que, de acordo com a tradição oral e algumas teorias históricas, chegaram ao Egito durante o período otomano, especificamente no século XVI. A Hungria, na época, estava parcialmente ocupada pelo Império Otomano após a Batalha de Mohacs, em 1526, e muitos húngaros se tornaram súditos diretos ou soldados do Império. Uma hipótese plausível é que mercenários húngaros ou prisioneiros de guerra foram recrutados à força para o serviço otomano e enviados por todo o Império, incluindo campanhas na África. O exército otomano frequentemente utilizava tropas de todos os seus vastos territórios, e não seria incomum que húngaros acabassem em guarnições ao longo do Nilo. De acordo com as histórias orais dos Magyarabe, seus antepassados vieram de Buda, que é uma parte antiga de Budapeste, o que pode apoiar essa ideia. Esses húngaros enviados para a Núbia, enquanto serviam ao Império Otomano, se estabeleceram voluntariamente lá, casaram-se com mulheres núbias locais e muitos se converteram ao islamismo. Ao longo das gerações, seus descendentes desenvolveram uma identidade cultural distinta, mantendo fragmentos da memória húngara enquanto se integravam completamente ao contexto local afro-árabe. O nome Magyarab foi usado para descrever essa comunidade mista, húngaros árabes, que criaram uma identidade híbrida às margens do Nilo. A rota exata e os eventos que levaram os ancestrais húngaros dos Magyarebes a se estabelecerem na Núbia, em grande parte, não estão registrados em documentos contemporâneos. Então temos que confiar, em vez disso, na tradição oral e em relatos fragmentados de viajantes. A maioria das narrativas situa a jornada deles no século XVI ou no início do século XVII, durante o auge da expansão otomana. Soldados húngaros podem ter sido transportados pelas redes logísticas do Império, primeiro viajando para o sul, a partir da Hungria controlada pelos otomanos, através dos Balcãs, depois seguindo para a Anatólia, passando pela Síria, pelo Líbano e pela Palestina, e de lá indo para o Egito. Talvez depois tenham se juntado a expedições para o Sudão, como campanhas militares ou até mesmo missões exploratórias dos governadores otomanos da região. Esses movimentos não eram incomuns. Os otomanos realizaram várias operações militares e políticas na Núbia para consolidar seu poder e influência sobre aqueles governantes locais ao sul do seu império. Outra possibilidade é que um grupo de escravos húngaros ou prisioneiros de guerra tenha sido levado para o sul pelas autoridades otomanas, seja como punição ou como parte do processo de guarnecer novos territórios. Alguns relatos orais dos Magyarabe mencionam que seus ancestrais faziam parte de um contingente maior que desceu o Nilo com as tropas otomanas, enquanto muitos outros morriam e alguns voltavam para casa. Os Magyarabes teriam sido aqueles que decidiram ficar por algum motivo. E independentemente das circunstâncias exatas, uma vez na região da Núbia, particularmente perto de Wadi Elfa e na área ao redor de Dongola, eles se estabeleceram, casaram-se com as populações locais e começaram a estabelecer sua presença como um enclave étnico único. Com o tempo,
seus traços europeus distintos, tradições orais e até mesmo a memória das origens húngaras persistiu, apesar da perda do idioma original. E assim eles se estabeleceram aqui, principalmente ao longo do Nilo, nesta região de Wadi Elfa e Dongola, no que hoje é o norte do Sudão e o sul do Egito. Essas regiões faziam parte da antiga Núbia. Elas eram historicamente significativas por seu papel como centros de comércio, agricultura e intercâmbio cultural entre a África subsaariana e o mundo mediterrâneo, que na época era fortemente influenciado e controlado, pelo menos em sua parte oriental, pelos otomanos. Na época do assentamento dos Maghiareb, essas áreas já haviam sido islamizadas há séculos e há muito tempo interagiam com influências árabes, egípcias e otomanas. Os Maghiarebs abraçaram o Islã e adotaram o árabe como sua língua, integrando-se rapidamente ao tecido social e religioso da região. Apesar dessa assimilação, eles mantiveram aquela identidade de grupo única que mencionamos anteriormente. E de fato, viajantes europeus nos séculos XIX e início do século XX notaram sua distinção física. Eles tinham tons de pele mais claros, traços faciais diferentes e um orgulho de sua origem europeia. Em particular, o explorador húngaro László Almási visitou a região na década de 1930 e escreveu sobre o encontro com Maghiarebs que afirmavam descender de húngaros. Ele registrou que eles se lembravam de suas origens europeias, embora não falassem mais húngaro. Uma das comunidades Maghiareb mais distintas estava centrada na ilha de Marrás, perto de Wadi Elfa. Aqui, um líder Maghiareb conhecido como Sheikh Ali Osman, e acho que seu nome é uma prova viva da integração com os locais, já que não é um nome húngaro, chegou a ser reconhecido como chefe daquela comunidade. Disse que muitos Maghiarebs até mantinham genealogias escritas, traçando sua ancestralidade até a Hungria e até antepassados com nomes de sonoridade húngara, embora distorcidos por séculos de transformação linguística. No século XX, as distinções começaram a desaparecer, e os Maghiarebs haviam se tornado um grupo étnico pequeno, mas ainda reconhecido na região da Núbia, completamente entrelaçados com a cultura muçulmana local, mas ainda mantendo a percepção de serem diferentes, enraizado em seu passado em comum. Embora os Maghiarebs de hoje ainda não falem húngaro, alguns vestígios de sua língua original teriam sobrevivido até o início do século XX na forma desses nomes, às vezes canções ou palavras transmitidas de geração em geração. Aqueles exploradores europeus que interagiram com eles notaram que tinham certos costumes e nomes que não derivavam do árabe ou das línguas locais. No entanto, a assimilação linguística para o árabe, especialmente os dialetos sudanês e núbio, foi quase total. A história dos Maghiarebs voltou à consciência pública na Hungria por volta da década de 1930, principalmente através do trabalho daquele explorador, László Almási, e de outros exploradores da época. Almási registrou seus encontros com os Maghiarebs durante suas viagens e trouxe relatos que fascinaram o público húngaro. A ideia de que húngaros, há muito perdidos, viviam a milhares de quilômetros de distância ao longo do rio Nilo, é claro, capturou a imaginação de muitas pessoas, nas décadas de 1960 e 70. Acadêmicos e diplomatas húngaros fizeram esforços extras para localizar e estudar os Maghiarebs de forma mais sistemática. Durante esse período, algum contato chegou a ser estabelecido entre líderes da comunidade Maghiareb e autoridades húngaras. Alguns chegaram a ser convidados para visitar a Hungria, e pequenas trocas culturais aconteceram. No entanto, devido à instabilidade política no Sudão e no Egito, e ao pequeno tamanho da comunidade, esses esforços não resultaram em uma conexão institucional duradoura. No final do século XX, a construção da barragem alta de Assuã e a criação do lago Nasser levaram ao deslocamento de muitas comunidades ao longo do Nilo, incluindo os Maghiarebs. Alguns se mudaram para Khartoum, outros para centros urbanos em todo o Egito. Essa dispersão enfraqueceu ainda mais a singularidade da identidade deles, embora algumas famílias continuem preservando a memória de sua herança. Hoje, os Maghiarebs são uma comunidade quase esquecida, espalhada pelo Sudão e Egito, com pouquíssimos indivíduos que se identificam publicamente com o nome. A grande maioria se assimilou completamente à cultura árabe local. No entanto, o interesse periódico de acadêmicos húngaros e pesquisadores da diáspora tem mantido sua história viva em projetos acadêmicos e documentários. Nos últimos anos, alguns Maghiarebs e seus descendentes demonstraram interesse em se reconectar com a Hungria,
especialmente após reportagens na mídia ou quando esses projetos culturais reavivaram a consciência de suas origens. Embora não exista uma organização formal dos Magrebes na Hungria ou na África, pessoas dispersas ainda se lembram de sua ancestralidade e, ocasionalmente, expressam pelo menos o desejo de explorá-la um pouco mais. O impacto dos Magrebes na história do Sudão ou do Egito é bastante pequeno em termos de influência política, mas sua importância está no campo dessa hibridez cultural. Eles são um exemplo único de como identidades étnicas podem sobreviver, pelo menos na memória oral, mesmo quando a língua, a religião e os marcadores externos mudam. A história deles também ilustra as consequências de longo alcance da geopolítica imperial, como soldados da Europa Central poderiam, por meio do serviço militar imperial, tornar-se parte de uma comunidade africana a milhares de quilômetros de distância. Falamos muito sobre globalização hoje em dia, esquecendo que ela meio que sempre existiu. Alguns anos atrás, o governo húngaro concedeu cidadania húngara a todos os húngaros que viviam no exterior, como uma tentativa de reconectá-los à sua terra natal e também irritar a Romênia, por causa da disputa pela Transilvânia. Mas essa já é outra história. Então, quem sabe, talvez o próximo passo seja novamente entrar em contato com esse povo magiar e permitir que eles finalmente retornem para casa.